Educação à distância, mudando realidades. Saudações! Estamos de volta para a nossa aula 2 da disciplina Ramos do Cooperativismo, nesse curso técnico em cooperativismo. Eu, professor Carlo, e junto comigo a professora Adriana. Tudo bem, alunos? Mais uma aula de Ramos do Cooperativismo, super importante para vocês entenderem melhor sobre o cooperativismo, entenderem os ramos, verificarem se tem algum desses ramos que tem aí no local onde vocês moram, quem sabe seja até uma oportunidade de vocês abrirem uma cooperativa em algum ramo que não tem, enfim, vamos aprender mais sobre os ramos. Então vamos, nessa aula 2, nós vamos tratar sobre especificidades do cooperativismo brasileiro, participações relativas do cooperativismo brasileiro e os ramos a serem estudados hoje. Serão os ramos educacional, especial e de infraestrutura. Percebam que toda a aula nós iniciaremos com uma revisão sobre os aspectos do cooperativismo e também uma revisão sobre os ramos tratados na aula anterior, como forma de você fixar melhor as informações. Haja visto que nossa aula é uma vez na semana. Então vamos aos slides. Como objetivos da aula, descrever as especificidades das cooperativas brasileiras, indicar os ramos de maior participação na economia brasileira e conhecer os ramos educacional, especial e de infraestrutura. Então, sobre o cooperativismo brasileiro, as principais especificidades se distinguem as sociedades cooperativas das demais sociedades, ou seja, das empresas comuns. Elas estão descritas na Lei 5.764 de 1971, no artigo 4º, que são, vejam bem, o que distingue as empresas cooperativas das empresas comuns. A adesão voluntária com número ilimitado de associados, de cooperativados. Variabilidade do capital social, representado por cotas-partes. Inacessibilidade das cotas-partes do capital a terceiros. Só apenas os cooperados podem ter acesso a essas cotas-partes, ninguém mais. Retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado. As sobras só terão outro destino se for discutido e votado em Assembleia Geral, no caso de necessidade do uso dessas sobras em outras despesas para benefício coletivo, seja para a reforma de um prédio, seja para a construção de um galpão, seja para a compra de uma máquina, de um trator, seja para investimento em uma unidade de produção ou em um maquinário que vai ser para benefício de todos os cooperados. Essa decisão de reinvestimento na cooperativa, de reinvestimento desses recursos no negócio, ela é tomada em Assembleia Geral, com participação de todos os cooperados, onde cada um tem direito a um voto. O quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado no número de associados e não no capital. Respeito aos fundos de reserva e de assistência técnica, educacional e social. Não podem ser divididos nem mexidos. E neutralidade política, religiosa, racial e social. A constante formação e capacitação dos associados é de fundamental importância para a permanente evolução do setor e das pessoas a ele vinculadas. Vamos voltar aqui no slide anterior. Vejam que no item 7, ele vem dizendo respeito aos fundos de reserva e de assistência técnica, educacional e social. Da mesma forma que existe a obrigatoriedade do fundo de reserva para manutenção, para consertos diversos que possa ter na cooperativa, existe a obrigatoriedade desse fundo educacional e social, justamente para manter permanentemente os cooperados e os filhos do cooperados formados, sempre com informação sobre o seu negócio e sobre a estrutura da empresa. Destacando alguns contrapontos, aqui a gente vai falar um pouco das diferenças de uma empresa cooperativa para uma empresa comum. Na cooperativa, a sociedade é de pessoas e produz sobras para os cooperados. Já numa empresa comum,
a sociedade de capital e produz lucros para os acionistas. Então, numa sociedade cooperativa, o objetivo principal é de prestar serviços aos cooperados. E numa sociedade empresarial, seu objetivo é gerar lucros aos acionistas, aos sócios. Na cooperativa, as decisões são coletivas, pois os votos são dos sócios que prestam os serviços e a remuneração é de acordo com o trabalho de cada um. Numa empresa comum, o sócio majoritário tem mais poder que os outros sócios, e há empregados que trabalham com salário pré-estabelecido. Entre os cooperados e a cooperativa, existe uma relação civil. O associado é o trabalhador e nas assembleias cada cooperado equivale a um voto. Então, ao mesmo tempo, ele é o trabalhador e o dono do negócio, o dono da empresa. Numa empresa comum, estabelece-se uma relação trabalhista, onde o empregado é subordinado ao patrão. E no processo de decisão na empresa, quem possui mais ações tem mais votos. Tanto no Brasil como em diversos países, as organizações cooperativas têm crescido cada vez mais. Por quê? Trata-se de uma iniciativa popular idealizada a partir de dificuldades percebidas e enfrentadas por grupos sociais diversos. Muitos são os problemas econômicos e sociais surgindo em todo o mundo, frutos de recorrentes crises financeiras mundiais, crises econômicas. Inclusive, nós estamos passando por uma. Nesse contexto, as cooperativas têm sido a melhor alternativa à sobrevivência ou garantia de bem-estar para grande parte da população mais atingida pelos impactos econômicos e sociais. No Brasil, observam-se significativos avanços nos diferentes ramos de atuação, uns com maior, outros com menor expressão. O ramo agropecuário é um segmento de grande importância na economia nacional, pois emprega diretamente mais de 360 mil pessoas e é responsável por quase 11% do produto interno bruto agropecuário no Brasil. 11% por tudo que é produzido na agropecuária no Brasil vem dessas cooperativas. Então, com essa união dos agricultores, dos extrativistas, de pecuaristas, de pescadores que enfrentam problemas diversos e problemas comuns para a sua classe, eles se organizam por causa dessa necessidade coletiva, eles tendem a se organizar em cooperativa e aí dar seguimento a essa empresa coletiva cooperativada. Segundo dados do Censo Agropecuário do IBGE, 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro passa por uma cooperativa. Quando se trata do volume de depósitos, as cooperativas de crédito atingiram participação de 6,30% no mercado, ficando um pouco atrás do Banco Santander, que é um banco muito conhecido. Aqui nós temos uma tabela só para mostrar o ranking do cooperativismo financeiro. Ele está aí marcado em amarelo. Então você tem os grandes bancos, como Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Bradesco e Santander, e em seguida você tem o cooperativismo financeiro. Essa tabela mostra muito a força que o cooperativismo de crédito vem tomando no Brasil e tende a crescer cada vez mais. Nas operações financeiras dos bancos comerciais comuns, instituições financeiras de varejo com agências para atendimento de clientes, as cooperativas mantêm-se em 6º lugar. O presidente da Organização de Cooperativa do Brasil salienta que, em mais de 400 cidades brasileiras, as cooperativas de crédito são as únicas instituições financeiras disponíveis. Segundo a OCB, as cooperativas de crédito contam com cerca de 6,9 milhões de associados. As de consumo com 2,8 milhões, seguidas das agropecuárias, cerca de 1 milhão, e de infraestrutura, cerca de 900 mil. Dos mais de 11 milhões de brasileiros engajados em alguma cooperativa, mais de 80% vivem no Sudeste e no Sul. São as regiões que mais têm cooperativas no Brasil. São Paulo concentra o maior número de cooperados, 3,4 milhões, seguidos do Rio Grande do Sul, 2,1 milhões, Santa Catarina, 1,4,
Minas Gerais, 1,2 e Paraná, 850 mil. Essa expansão deve-se ao trabalho realizado pelo movimento cooperativista e representado oficialmente pelo sistema OCB, composto por 3 entidades: Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, Confederação Nacional das Cooperativas e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o SESCOP. O sistema conta com 27 unidades estaduais que, em conjunto, somam forças para potencializar a presença do setor na economia e na sociedade brasileira. Agora vamos iniciar com o primeiro ramo de cooperativismo de hoje, que é o ramo educacional. O ramo educacional simplesmente é uma escola, só que não uma escola comum, uma escola gerida pelos pais dos alunos. Os pais dos alunos interessados no melhor ensino, no ensino de qualidade, e em muitas regiões que talvez nem escola tenha, os próprios pais se organizam, formam essa empresa cooperativa do ramo educacional e contratam seus professores, seus pedagogos, toda a supervisão para dar uma educação de qualidade para os seus filhos. Vamos ao ramo educacional. De acordo com a OCB, esse ramo é formado por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação educacional de seus filhos. Dessa forma, organizam-se em forma de cooperativa e contratam professores e equipes de apoio pedagógico para assumir o controle da formação escolar dos filhos. Tem como objetivo controlar as práticas e os métodos de ensino, promovendo a educação de qualidade, com base na democracia, na cidadania, no desenvolvimento da comunidade e na cooperação. Suas principais vantagens são preços mais justos, pois não tem fins lucrativos, melhor qualidade no ensino, melhor relação social por estarem todos envolvidos nas famílias e na comunidade. Surgem como alternativa a deficiência do Estado de prover ensino público de qualidade e a incapacidade das famílias de bancar os altos custos do ensino particular. As cooperativas educacionais funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do Ministério da Educação, o MEC. O corpo docente, os professores e a equipe pedagógica são contratados. Os pais ficam responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa, em que todas as decisões são tomadas em assembleia, tanto sobre a parte financeira como a definição dos métodos pedagógicos. Agora vamos assistir um filme, um pequeno filminho para facilitar, para contribuir para o seu melhor aprendizado sobre esse ramo do cooperativismo ou ramo educacional. Vamos lá. Cooperativismo educacional. As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para os filhos, administrando as escolas e contratando os professores. O objetivo é unir ensino de qualidade e preços melhores do que em uma escola comum. As cooperativas do ramo educacional, elas se organizam ou por pais de alunos, por alunos ou por professores, mas também pode ser de professores e pais de alunos, depende da finalidade que a cooperativa tem. Muitas das vezes é porque os pais, dos alunos, eles querem uma educação de qualidade para seus filhos, onde muitas das vezes a gente não encontra na rede pública de educação. E aí também fica bom para os pais porque eles vão ter acesso à gestão dessa cooperativa, eles podem fazer parte do corpo diretivo dessas cooperativas, definindo as metas, os planos que ele quer para a escola e também para a educação do seu filho. Sua maior vantagem é permitir que pais e professores tenham maior participação na instituição de ensino, promovendo a educação com base na democracia, na cidadania, no desenvolvimento da comunidade e na cooperação. Seria bom, né? E assim a gente estaria participando de verdade da educação dos nossos filhos, sem nos preocuparmos com a qualidade. E já saberíamos o que está sendo passado para eles.
E aí? Esse vídeo facilitou sua melhor compreensão? A cooperativa educacional é uma escola comum, porém com várias vantagens. Existem certas localidades no país, não só em nossa região, em todas as regiões, onde o poder público não tem capacidade de oferecer uma educação pública de qualidade, como a infraestrutura necessária ao bom aprendizado dos alunos. E o ensino particular é extremamente caro e muitas pessoas não têm condição de pagar. Então vejam, os pais interessados com um problema comum, sempre um problema comum a todos, a um determinado grupo, um problema coletivo, ele gera uma iniciativa popular e essas pessoas, pais e mães de alunos, se organizam e montam uma empresa escola. E a partir dessa empresa, eles contratam professores e profissionais da supervisão pedagógica justamente para trabalhar a educação com seus filhos, uma educação de melhor qualidade. E uma das grandes vantagens desse sistema é a participação das mães e dos pais na escola, a participação de toda a família na educação de seus filhos, o que é fundamental. Até em escolas comuns mesmo, escolas públicas ou privadas, isso é sempre muito falado, da importância da participação da família nos estudos. E a cooperativa educacional, ela vem como resposta a essa necessidade. Então... É verdade, professor. Eu acho que uma das grandes vantagens é justamente essa, né? De eles participarem ativamente vamos dizer, na construção do modelo da escola, né? Ter uma participação maior. Mas nas escolas do Estado e nas escolas privadas, também é super importante, né, a participação dos pais. Porque muitas vezes as pessoas reclamam das escolas, mas não estão lá junto, né, vendo o que está acontecendo, colaborando, estando presente lá dentro da escola do filho, conversando com as pessoas, participando realmente. Então, acabam só reclamando. E a gente percebe que as escolas, mesmo privadas e estaduais, municipais, enfim, do Estado, as melhores são aquelas onde os pais têm participação, onde até a própria direção chama os pais a participarem, né? Sempre muito importante. E esse modelo de cooperativa educacional, ele é um modelo muito interessante porque, enfim, a própria gestão é a participação total, realmente, dos pais na educação, né? É a participação total, de fato. Não só apoiando os filhos, como na gestão da escola. Essa é uma inovação na educação muito interessante. E só para a gente lembrar, pessoal, quando fala assim que as mães e pais montam uma escola, não é assim à toa. Isso tudo é seguindo as determinações e as regulamentações do Ministério da Educação. Então vamos voltar aqui a um slide anterior, onde diz: as cooperativas educacionais funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do Ministério da Educação. Os professores, o corpo docente e a equipe pedagógica são contratados. Os pais ficam responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa, em que todas as decisões são tomadas em assembleia, tanto sobre a parte financeira como a definição dos métodos pedagógicos. Não há escola mais participativa do que essa. Agora vamos para ainda sobre o ramo educacional. Atualmente existem no Brasil 279 escolas cooperativas educacionais. Elas contam com 50.847 associados e 3.966 empregados. Vocês conhecem alguma cooperativa educacional na localidade em que vivem, na região, no município de vocês ou próximo? Venham aí, depois vejam se vocês conhecem. Agora vamos para o próximo ramo, que é o ramo especial. De acordo com o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, sendo a região sul a maior proporção de pessoas com deficiência visual. Lembrando que o IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a instituição responsável pelo censo, pela contagem populacional, pelo censo agropecuário. Então, todos os dados estatísticos sobre população, sobre economia, sobre emprego, sobre trabalho, todos esses dados você consegue entrando no site do IBGE. Visando a integração dessa parcela da população na sociedade,
essa parcela da população, tratada aqui como os deficientes, seja qualquer tipo de deficiência, foi criada a cooperativa especial, com importante função social, cuja função básica é promover a cidadania de pessoas vulneráveis, pessoas que têm vulnerabilidade, de acordo com a sua deficiência, para proteger essas pessoas. Por isso a função social. As cooperativas do ramo especial são dedicadas a pessoas com deficiência de qualquer tipo, dependentes químicos, egressos do sistema prisional e outras situações que a coloquem em desvantagem na inserção ao mundo do trabalho e na conquista de cidadania. Então vejam bem, o foco da cooperativa especial é equiparar as pessoas no mundo do trabalho. É pegar as pessoas que por uma situação qualquer, seja ela física, seja ela comportamental, ela tem dificuldade de se inserir no mundo do trabalho por ser mal vista pelos empregadores. Então as cooperativas especiais elas vêm com essa função de equiparar as pessoas, de apoiar pessoas que se veem em desvantagem na inserção ao mundo do trabalho e na conquista da cidadania. Tem como principal objetivo desenvolver e executar programas específicos de treinamento, visando o aumento de produtividade e independência econômica e social. Tudo de acordo com as necessidades de cada um, tudo de acordo com os problemas de cada um, com a situação de cada um, com a dificuldade de cada um. Aquela dificuldade será trabalhada para que todas essas pessoas, independente do seu problema, tenham melhores condições de inserção no mundo do trabalho. Agora vamos assistir um pequeno vídeo para sua melhor compreensão sobre esse tema. Cooperativismo especial. Inclusão social, resgate da cidadania e direitos humanos. Essas são palavras-chave para as cooperativas do ramo especial ou social. Elas abrem possibilidades no mercado de trabalho para grupos que costumam ter dificuldades para se inserirem, como pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O trabalho na vida de uma pessoa com deficiência é muito importante porque ela te dá uma liberdade financeira muito boa, né? E coloca a pessoa com deficiência no mercado de trabalho e também em conjunto com a população. Quando eu comecei a trabalhar, eu me sinto mais realizado e não dependo dos outros. Gostaria que todos se sentissem assim. Como os sócios precisam de tutela, a cooperativa é administrada por um grupo de voluntários que organizam as atividades, jornadas, horários e instalações de acordo com as necessidades coletivas e individuais. As atividades podem ser agrícolas, industriais, comerciais e de serviços. Em Rondônia, ainda não existe uma cooperativa especial. Então, eles têm um papel, né, de representar os seus cooperados, né? Muitas das vezes esses cooperados são dependentes químicos ou portadores de deficiência física ou mental. Então são pessoas que muitas das vezes elas estão excluídas do mercado de trabalho, né? A sociedade tem um certo tipo de preconceito com eles. Então eles conseguem se organizar em cooperativas para conseguir uma representação, né, para buscar seus direitos, conseguir uma inclusão no mercado de trabalho, uma inclusão social. Através dessa cooperativa, né, eles conseguem ter uma representação maior e uma autoestima melhorada, com certeza. Então, compreenderam como funcionam as cooperativas do ramo especial? Vamos voltar aqui então. São cooperativas dedicadas a pessoas com deficiência de qualquer tipo, dependentes químicos, egressos do sistema prisional e pessoas em outras situações. O foco desse ramo do cooperativismo é justamente apoiar as pessoas na sua inserção ao mundo do trabalho,
na sua inserção ao mercado de trabalho, quando elas levam algumas desvantagens, sejam elas físicas ou sociais. Quando são, de alguma forma, mal vistas pela sociedade, pelos empregadores, e acabam ficando em desvantagem nessa luta que as pessoas têm por um emprego, por um trabalho. Então, as cooperativas especiais vêm nesse sentido, de apoiar essas pessoas e capacitá-las para que cheguem nas disputas pelo emprego de igual para igual. E principalmente na questão da conquista pela cidadania, tá, gente? Então, cidadania e direitos humanos. Tem como objetivo principal desenvolver e executar programas específicos de treinamento, visando ao aumento de produtividade e independência econômica e social. Tudo de acordo com as necessidades de cada um. Atualmente, no Brasil, temos 8 cooperativas especiais apenas, com 315 associados e 9 empregados. Um número ainda bastante pequeno. Agora vamos para o nosso próximo ramo a ser estudado hoje, que é o ramo de infraestrutura. O que é infraestrutura, pessoal? O que vocês entendem como estrutura? Estrutura de um prédio, estrutura de uma casa. E essa infraestrutura, o que ela é? É papel de quem fazer essa infraestrutura? São obras baratas ou são obras caras? Quando falamos de infraestrutura, falamos de pontes, falamos de estradas, falamos de portos, falamos de aeroportos. Esses portos fluviais na nossa hidrovia do Rio Madeira são todas construções extremamente caras e normalmente, por isso, elas são financiadas pelo Estado. Ou elas são construídas pelo Estado ou financiadas, onde o Estado empresta dinheiro para uma firma fazer. Então, assim, normalmente, infraestrutura, ela que dá base para a economia de um país ou de uma região. Porque sem estradas para escoar o seu produto, não haverá produção. Sem uma ponte no rio, a travessia desse rio ela vai se tornar muito cara por balsas ou por barcos. Sem aeroportos, sem portos, o escoamento, a exportação dos produtos, ela não vai existir. E sem produção, a gente não tem emprego. Sem emprego, a gente não tem renda e não tem distribuição de renda. A economia de um país não funciona. Então, para a economia de um país funcionar, independente do ramo econômico que a empresa trabalhe, a infraestrutura é de fundamental importância. Seja ela uma estrada, pelo escoamento rodoviário, seja ela uma ferrovia, seja ela uma hidrovia, como a hidrovia do Madeira, sejam os aeroportos, sejam os portos, sejam as pontes, sejam as hidrelétricas para gerar energia, sejam as torres para distribuir essa energia, tudo isso faz parte da infraestrutura. E é justamente essa infraestrutura que permite que todas as demais atividades econômicas funcionem, que permite que haja produção e que essa produção possa ser distribuída para chegar ao seu consumidor final. Então vamos falar sobre o ramo infraestrutura. São cooperativas que prestam serviços de infraestrutura aos seus associados. Ocorrem comumente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. As cooperativas de ramo infraestrutura atendem a seu quadro social com serviços essenciais de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Pelo fato de atuarem mais na zona rural, a grande maioria delas está no interior do país. No Brasil, são mais conhecidas cooperativas de eletrificação e de telefonia rural, que atendem mais de 4 milhões de brasileiros. Pessoal, então vamos voltar aqui. O que são esses serviços essenciais? Não é? Em muitas zonas rurais por aí, as pessoas não têm água encanada, não têm esgoto encanado, não têm luz, não têm sinal de telefone,
não é isso? Porém, cada ano que passa, cada era que passa, a tecnologia vai se desenvolvendo, as nossas necessidades vão aumentando e nós queremos sim acesso, não é? Acesso a produtos melhores, acesso à eletricidade, acesso a uma água tratada, até porque água tratada e saneamento básico é saúde, é uma questão de saúde, não é? Então nós temos aí serviços essenciais, serviços que não podemos deixar de ter. E muitas vezes, em determinadas localidades do interior, estes serviços não são oferecidos, por motivos diversos. Aqui eles dizem locais esquecidos pelo poder público, esquecidos pelo Estado. E de fato tem muitos locais assim. Nessas localidades, as pessoas não vão ficar de braços cruzados esperando o Estado aparecer. Ela, mais uma vez, em volta de um problema comum, de um problema coletivo, as pessoas daquela região se organizam em cooperativa. E é uma cooperativa de quê? Uma cooperativa de ramo infraestrutura. É uma empresa cooperativada que vai fornecer aos moradores daquela determinada região serviços de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Então nós temos aqui que no Brasil são mais conhecidas cooperativas de eletrificação rural e de telefonia rural. Então sempre em zona rural, sempre nas zonas esquecidas, onde para o Estado é muito difícil chegar. Só que para os habitantes daquela determinada região, nada é impossível. Pode ser difícil, mas impossível não. Então, quando eles conhecem o ramo do cooperativismo, conhecer o cooperativismo e as possibilidades dessa empresa, desse tipo de organização, é uma libertação para as pessoas que se encontram presas em um determinado problema e não sabem o que podem fazer, o quanto podem fazer quando se organizam, quando se juntam. Essa é a matriz do cooperativismo. Uma vez eu vi, professor, uma pessoa contando sobre uma cooperativa dessas de eletricidade lá do Rio Grande do Sul, se não me engano. Também um local onde não tinha, né, eletricidade, então eles não tinham condições, às vezes, assim, de manter algumas empresas, porque como sem eletricidade você não tem como manter, né, enfim. Eles conseguiram gerar a própria eletricidade, né, atender aquela população local e por um preço mais barato que as contas de energia comuns. E, inclusive, ele estava até comentando, né, que quando a pessoa estava com problema na rede elétrica, ao invés de ter que chamar alguém lá na outra cidade para vir resolver o problema, ele falava com o amigo, porque uma cidade pequena todo mundo se conhece. Então, a pessoa responsável por aquilo, por resolver o problema, era alguém que estava muito acessível ali na cidade, né? Então, deixou eles muito independentes, né, com essa questão da eletricidade, assim, deixou eles muito independentes e donos, né, do próprio desenvolvimento, porque a eletricidade é desenvolvimento, né? Sim, sim. A falta de eletricidade, ela te trava. Olha o quanto de atividades aí econômicas que a gente pode fazer tendo eletricidade. Quando falamos das cooperativas agropecuárias, das unidades de produção, que são as agroindústrias, olha quantas agroindústrias aí dão super certo, gerando ganhos enormes aos seus participantes. Porém, para você ter uma agroindústria, você precisa de eletricidade. Então, essa eletricidade, ela permite atividades enormes, um rol enorme de atividades econômicas que podem ser realizadas pelos seus sócios. E sobre telefonia rural, hoje nós estamos aqui numa aula ao vivo, então os meios de comunicação são essenciais para o nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento como pessoas, como profissionais e a partir daí o desenvolvimento de nossa região. E a telefonia, a comunicação, a internet são fundamentais para isso. Já que estamos falando nisso, contamos com a participação de vocês no nosso grupo do WhatsApp. Mandem suas dúvidas, mandem seus cumprimentos, mandem seus alôs, que a professora Adriane e eu estamos aqui para atender vocês. Então vamos voltar aos slides. Vejam bem, no Brasil são mais conhecidas cooperativas de eletrificação e telefonia rural, que atendem mais de 4 milhões de brasileiros.
Então vejam a quantidade de brasileiros que não tinham esses serviços essenciais e passaram a ter com a organização da cooperativa. E aí vocês imaginam a quantidade de brasileiros que ainda não têm esses serviços essenciais e não conhecem a cooperativa. Vejam, deve ser uma quantidade muito grande de pessoas. As cooperativas do ramo de infraestrutura são responsáveis pela distribuição e geração de energia elétrica, de telefonia e de abastecimento de água a mais de 500 municípios brasileiros. É muita coisa, muita coisa. Então vejam bem, distribuição e geração de energia elétrica, telefonia e abastecimento de água. Ou seja, serviços essenciais. Não tem como viver sem isso. Para mais de 500 municípios brasileiros. E aí pensamos novamente, a reflexão, olha quantos municípios não têm esse serviço por não conhecer o sistema cooperativista, não é? As cooperativas do ramo de infraestrutura prestam serviços a rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de telecomunicação e outras importantes áreas estratégicas. Então vejam bem a importância desse ramo do cooperativismo. É um ramo do cooperativismo que exige muita organização, muito empenho de seus cooperados, pois presta serviços de extrema relevância, serviços essenciais à população e serviços bastante caros, bastante importantes, como, por exemplo, rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de telecomunicação, são serviços que exigem uma grande quantia de capital, não só para a sua construção, mas também para a sua manutenção. Então, é um ramo do cooperativismo que exige muita organização de seus cooperados. Agora vamos assistir um pequeno vídeo para sua melhor compreensão sobre o tema tratado. Cooperativismo de infraestrutura. Energia elétrica, telefonia, limpeza pública, segurança e saneamento básico. Uma cooperativa de infraestrutura oferece esses serviços essenciais de forma coletiva aos seus associados, com o objetivo de que eles possam desenvolver melhor suas atividades profissionais. O ramo da infraestrutura ele é um ramo que tem uma atuação maior no sul do Brasil, principalmente no estado ali do Rio Grande do Sul. E essas cooperativas as mais comuns são as que trabalham com a eletrificação e a telefonia rural. Então são pessoas que muitas das vezes elas não têm acesso à telefonia ou à eletrificação, então elas se organizam ali e conseguem ter esse serviço. E às vezes alguns serviços também que têm um custo maior e aí eles conseguem também se organizar para ter um custo menor em cima desse serviço. Essa necessidade geralmente ocorre no meio rural, por isso a grande maioria delas está no interior. No Brasil, são mais conhecidas as cooperativas de eletrificação e de telefonia rural. Em Rondônia ainda não existe uma cooperativa de infraestrutura. E aí, o vídeo ajudou para sua melhor compreensão? Veja bem, atualmente há no Brasil 125 cooperativas de infraestrutura, com 955.387 associados e 6.154 empregados. É bastante coisa. E como disse no vídeo, como a professora Adriana já tinha falado, a maior parte dela está no sul, na região sul do Brasil, onde as pessoas estão e são mais organizadas. Porque todo o ramo do cooperativismo exige muita organização. Porém, esse ramo que lida com materiais mais caros, com estruturas, como a infraestrutura de alto valor, como rodovias hidrelétricas e distribuição de energia, então exige uma muito maior organização para gerenciar esse ramo de infraestrutura. Agora nós vamos fazer uma breve revisão dos ramos tratados hoje, para você fazer seu exercício com maior tranquilidade.
Antes, professor, deixa eu dar um alô aqui para algumas escolas que estão ligadas na nossa aula. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, pode pedir para o professor colocar aqui no chat, né? A escola Emburana, a escola Fernando de Souza Gomes, de Rio Pardo, a escola Paulo Freire e a escola Maria Rosa Espigão do Oeste. Tem também a escola, eu não sei exatamente como é que se pronuncia esse nome indígena, mas acho que é Iuara Purubora. Então, eu espero que vocês estejam gostando da nossa aula, que vocês estejam entendendo e vendo a importância do cooperativismo no nosso país e no estado de Rondônia. Quanto Rondônia ainda pode crescer nessa área de cooperativismo, né? Quantos lugares que precisam de infraestrutura, onde as pessoas poderiam estar se reunindo e construindo algo que fosse até beneficiar elas financeiramente, com serviços mais baratos do que são oferecidos hoje, né? A gente sabe o quanto é cara a energia elétrica aqui no nosso estado, né? Por exemplo. Então, é muito interessante a gente abrir a nossa cabeça e abrir nosso pensamento para coisas que a gente não conhece, opções que a gente não conhece, possibilidades novas, né? De fazer as coisas de uma forma diferente, né? Às vezes dá para fazer ao invés de ficar esperando que o Estado faça ou que alguém venha e faça, enfim, né? Que alguém salve o mundo, né? A gente pode também agir, mas isso exige, né, que as pessoas tenham uma proatividade, né? Que elas se organizem, que elas vão atrás de desenvolver isso, né? Sim, isso é fundamental. Ficar esperando pelo Estado, muita gente passa anos esperando pelo Estado, o Estado nunca chega ou chega em migalhas e as pessoas nunca têm oportunidades de uma vida digna, tendo acesso a todos os serviços que podem ser oferecidos. Então, o sistema cooperativista ele vem para suprir para resolver esse problema de que não precisa esperar pelo Estado. Organizem-se em cooperativa e vão atrás dos bens que vocês querem, que vocês desejam, que vocês podem ter acesso. Então, uma breve revisão para iniciar nossos exercícios. Sim, tratamos primeiramente hoje do ramo educacional, que é formado por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação educacional de seus filhos. Dessa forma, organizam-se em forma de cooperativa e contratam professores e equipes de apoio pedagógico para assumir o controle da formação escolar dos seus filhos. Tem como objetivo controlar as práticas e os métodos de ensino, promovendo educação de qualidade, com base na democracia, na cidadania, no desenvolvimento da comunidade e na cooperação. Suas principais vantagens são preços mais justos, pois não tem fins lucrativos, melhor qualidade do ensino e melhor relação social, por estarem todos envolvidos, as famílias e a comunidade. As cooperativas do ramo educacional surgem como alternativa à deficiência do Estado de promover ensino público de qualidade e à incapacidade das famílias de bancar os altos custos do ensino particular. Lembrando sempre, as cooperativas funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do Ministério da Educação. O corpo docente e a equipe pedagógica são contratados. E as mães e os pais ficam responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa, em que todas as decisões são tomadas em assembleia, sempre em assembleia. O ramo especial, ele visa a integração da parcela da população da sociedade que tem algum certo tipo de deficiência. De acordo com o IBGE, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, sendo a região sul a de maior proporção. Então, visando a integração dessa parcela da população na sociedade, foi criada a cooperativa especial, com importante função social, cuja função básica é promover a cidadania de pessoas vulneráveis. As cooperativas desse ramo são dedicadas a pessoas com deficiência de qualquer tipo, dependentes químicos, egressos do sistema prisional e em outras situações que se coloquem em desvantagem na inserção ao mundo do trabalho e na conquista da cidadania. Seu principal objetivo é desenvolver e executar programas específicos de treinamento,
visando ao aumento de produtividade e independência econômica e social. Tudo de acordo com as necessidades de cada um. Tudo de acordo com a necessidade de cada grupo social. As cooperativas especiais, elas atendem especificamente às necessidades de cada grupo social, atendendo no sentido de desenvolver a pessoa para que ela deixe de ser vulnerável e se prepare para enfrentar o mundo do trabalho, para se colocar no mundo do trabalho numa situação de equidade junto aos demais concorrentes. E por último, pessoal, a cooperativa do ramo infraestrutura, que comentamos anteriormente, que exige uma grande organização dos cooperados justamente por tratar de itens muito caros, extremamente caros. Quando você fala de geração e distribuição de energia, você está falando de uma infraestrutura, de materiais, de equipamentos, de construção, que são extremamente caros e um tamanho consideravelmente grande também. Então, quando você fala de saneamento, de distribuição de água, quando você fala de telefonia rural, exige toda uma estrutura física, uma estrutura de fiação, exigem materiais que não podem ser materiais baratos demais, porque baratos são menos duráveis, então exige materiais mais duráveis para que essa estrutura ela tenha maior durabilidade e atenda de melhor forma aos cooperados que precisam desses serviços. Então, por essas questões diversas, principalmente no alto valor das construções, essas cooperativas de infraestrutura elas devem ser muito bem organizadas. E lembrando que elas tratam de serviços essenciais aos cooperados, serviços pelos quais não podemos ficar sem. São cooperativas que prestam serviços de infraestrutura aos seus associados. Ocorrem comumente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. Atendem seu quadro social com serviços essenciais de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Pelo fato de atuarem mais na zona rural, a grande maioria delas está no interior do país. No Brasil, são mais conhecidas cooperativas de eletrificação e telefonia rural, que atendem mais de 4 milhões de brasileiros. São responsáveis pela distribuição e geração de energia elétrica, de telefonia e de abastecimento de água a mais de 500 municípios brasileiros. Prestam serviços a rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de telecomunicação e outras importantes áreas estratégicas. Atualmente, há no Brasil 125 cooperativas de infraestrutura, com 955 mil associados e 6.154 empregados. Professor, deixa eu dar mais uns alôs aqui para algumas escolas que estão ligadas. Mas antes eu queria até fazer um agradecimento especial para os professores presenciais, porque os professores, eu como coordenadora do curso também, além de dar aula, né? Eu sei da importância dos professores presenciais para as turmas, né? Para que a mediação funcione, para que o curso do IFRO funcione. Não existe, né, mediação sem os professores presenciais. Então, quero fazer um agradecimento especial a todos os professores que estão aqui assistindo a nossa aula, que estão aprendendo também sobre cooperativismo e ajudando os nossos alunos e fazendo trabalhos maravilhosos, extra classe e tantas coisas que são propostas. E as escolas que eu não falei antes, que também estão ligadas na gente aqui, é a Boa Esperança, Chupinguaia, a Jorge Teixeira de Oliveira e também a Moacir Caramelo, também de Chupinguaia, das professoras Elma e Vera. Aqui tem a professora Fátima, Cida, Adelma, Vera, várias professoras que estão aqui ligadas na nossa aula, Ninéia, Sol, Giane. Elas são muito importantes, todos os professores presenciais são fundamentais, inclusive a Escola Tubarão colocou aqui agora, da professora Rosilane,
Inclusive, para o nosso projeto integrador, ele não existe se não for o professor presencial estar ali junto com os alunos, construindo essa cooperativa, entendendo como funciona, ajudando os alunos a planejarem a cooperativa, a criarem, a fazerem tudo. A gente vai falar agora, depois do intervalo, sobre o início do nosso projeto, sobre a pesquisa. Então, na volta tem muita coisa importante para a gente ver, além da correção das atividades de sala, ok? Até mais. Então, bom exercício para vocês. Até mais. Oi, estamos de volta à nossa aula 2 da disciplina Ramos do Cooperativismo. Vamos à correção dos exercícios? E aí, o que acharam? Todos fizeram? Já recebemos algumas respostas aqui no nosso chat. Então, nós vamos aqui ler as questões. A professora Adriana vai trazer as respostas enviadas por vocês e depois eu dou a resposta do exercício, ok? Vamos trabalhar assim. Aos slides. Atividade de sala. Questão 1. Apresente algumas características importantes das especificidades do cooperativismo brasileiro. Tem alguma resposta aí, professor? Sim, a escola Mafalda Rodrigues, alunos Vinícius, Franciele, Adriano, Ellen, Clóvis e Clebson. Eles colocaram que algumas características são adesão voluntária, variabilidade do capital social, retorno das sobras líquidas do exercício. Mais alguma ou só essa por enquanto? Da questão 1 só tem essa. Então, pessoal, a resposta é corretíssima. Então, existe um rol aí de características importantes ao cooperativismo. Nessa aula de hoje nós trouxemos 8. Então, qualquer uma dessas 8 que vocês colocarem já está valendo. Vamos falar sobre essas características? Vejam bem. Adesão voluntária, variabilidade do capital social, como já foi falado pelos nossos colegas. E aí nós temos a inacessibilidade das cotas-partes por terceiros. Terceiros não podem acessar as cotas-partes da cooperativa, apenas os cooperados por decisão em assembleia. Nós temos que as sobras só terão outro destino se for discutido e votado em Assembleia Geral. O quórum para funcionamento e deliberação da Assembleia Geral é baseado no número de associados e não no capital que esses associados têm na empresa. Esse quórum é a quantidade de pessoas que vão participar numa assembleia. Cada cooperado, ele pode praticar atividades diversas dentro de uma cooperativa. Atividades econômicas, atividades de produção e de beneficiamento do seu produto em quantidades diferentes um do outro. Um agricultor, ele pode beneficiar 10 sacas de milho, o outro pode beneficiar 100. Então, a operação na cooperativa feita por um é 10 vezes maior do que a operação feita por outro. Mas a quantidade dessas operações realizadas não interferem na participação do cooperado na Assembleia Geral. Então, quando ele fala assim, que a participação é da pessoa, independente das suas cotas, independente da sua participação na cooperativa. E é por isso que numa cooperativa, a pessoa tem valor e não o que ela tem. É uma empresa que dá valor ao social e não ao capital. Então, independente da quantidade das operações que um cooperado façam na sua cooperativa, o seu poder de voto é o mesmo. Cada pessoa vale um voto independente de suas operações da cooperativa. E isso é fundamental para o desenvolvimento desse tipo de organização. E outra característica fundamental é a neutralidade política, religiosa, racial e social. Isso é fantástico, que coaduna com nossos direitos humanos e com o desenvolvimento de nossa sociedade. Vamos à questão 2? As cooperativas do ramo especial são dedicadas a pessoas com deficiência, dependentes químicos, egressos do sistema prisional e outras situações, que a coloquem em situação de desvantagem na inserção ao mundo do trabalho. Geração de renda e conquista de cidadania é o objetivo deste ramo.
Então vem a pergunta, é objetivo das cooperativas deste ramo? Alguém marcou a letra A, B, C, D ou E? Alguém mandou alguma resposta? Sim, as duas escolas que mandaram, que foi a Escola Mafalda Rodrigues e a Escola Emburana, marcaram letra D. Então temos a letra D, que é organizar o trabalho do cooperado, especialmente no que diz respeito às dificuldades gerais e individuais dessas pessoas, desenvolvendo e executando programas específicos de treinamento com o objetivo de aumentar-lhes a produtividade e a independência econômica e social. Perfeita resposta. Independência econômica e social, pessoal. Esse tipo de cooperativa para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade quando ela vai lutar pelo seu emprego, quando ela vai se inserir no mundo do trabalho, ela está em desvantagem, ela está vulnerável por situações físicas ou situações comportamentais, situações sociais. Então essa cooperativa especial, ela vem nesse sentido de equiparar essas pessoas e fazê-las chegar igualmente no mundo do trabalho, para poder disputar sua vaga, para poder concorrer por uma vaga de emprego de igual para igual. Por isso essa cooperativa é tão importante, é tão especial. Então questão D é a certa, ok? Vamos à questão 3. Leia atentamente a descrição a seguir. Formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para seus filhos, administrando as escolas e contratando os professores, unindo ensino de boa qualidade e preço justo. A afirmativa acima descreve uma cooperativa de qual ramo, pessoal? Alguma resposta, professora? A letra C as escolas colocaram. Então, a letra C é o ramo educacional. Essa foi bem tranquila, né, pessoal? Apenas uma definição do ramo educacional para sua melhor compreensão sobre esse tema, sobre esse ramo tão importante que visa o desenvolvimento do ensino, o desenvolvimento infantil por meio da educação, em localidades onde o serviço público de educação é precário e as pessoas não têm lá muito dinheiro para gastar com a educação particular, que é extremamente cara. Agora, a principal vantagem, ao meu ver, ao nosso ver, nesse ramo é justamente essa união, essa participação das famílias na educação dos filhos. Isso faz com que as sociedades se desenvolvam e automaticamente a região se desenvolva. A questão 4, nós temos assim: as cooperativas educacionais são formadas por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação de seus filhos e se reúnem numa cooperativa e contratam professores e equipes de apoio para que possam controlar o projeto pedagógico, as práticas e os métodos de ensino. Assinale a alternativa que não apresenta uma característica das cooperativas do ramo educacional. As cooperativas do ramo educacional promovem educação com base na democracia e cidadania. Correto, é isso mesmo. Apresentam foco no desenvolvimento da comunidade. Correto, é isso mesmo. E tem fins lucrativos. Ora, nenhuma cooperativa tem fins lucrativos. Lógico que a cooperativa educacional também não terá fins lucrativos. Por isso, a resposta correta nessa questão 4 é a letra C. Sim. Alguém respondeu, professora? Eles colocaram a letra C. Então essa coisa do fim lucrativo, nenhuma cooperativa tem. Lógico que a educacional não terá. Ok? E na questão 5, nós temos assim, ó. Quais as principais características das cooperativas do ramo de infraestrutura? Alguém respondeu, professora? Sim, a Escola Mafalda Rodrigues colocou justamente o que está lá na nossa aula, né? Atendem a seu quadro social com serviços essenciais de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. E pelo fato de atuarem mais na zona rural, a grande maioria delas está no interior do país. Muito bem, muito bem. Essa é a resposta correta. Então, as cooperativas de infraestrutura vêm para suprir a necessidade de pessoas de diversas regiões, de regiões mais distantes do país, que não têm acesso a serviços essenciais. E por isso se organizam em cooperativas para prestação de serviços. Serviços esses de eletrificação rural, de telefonia rural, de saneamento básico, de fornecimento de água encanada, de limpeza urbana, de reforma de estradas,
de manutenção de pontes, construção de pontes. Então, são serviços diversos prestados por essa cooperativa de infraestrutura aos seus cooperados. A questão 6, quais as regiões do Brasil com mais cooperativas? Nós toda aula sempre falamos nisso. Alguém respondeu, professora? Sul e Sudeste. Sempre, né, pessoal? Sempre Sul e Sudeste. Justamente regiões mais desenvolvidas do país, que o são pela organização das cooperativas, pois onde há cooperativas, há desenvolvimento regional, pessoal. As cooperativas estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento regional, são fundamentalmente forjadas para isso, para o desenvolvimento regional, a partir do desenvolvimento das pessoas que nela trabalham, que dela fazem parte. Você acha que existe a possibilidade de alguma cooperativa ter sucesso na sua região? E aí é uma pergunta aberta, e aí vai de cada um. Você acha que a cooperativa pode ter sucesso na sua região? Normalmente, no nosso estado, as cooperativas do ramo agropecuário e educação são possíveis de existir em quase qualquer município. Além disso, alguns municípios têm potencial para atividades de turismo e outros para atividade de mineração. Então, nós temos potencial para mineração, para turismo, para trabalho, para produção, para agropecuária, para educacional. Nós temos oportunidade de organizar vários ramos do cooperativismo em nosso estado, em nossas cidades, na região de vocês. É só se organizar. E para começar essa organização, essa prospecção de qual ramo a gente pode desenvolver, nós temos a nossa atividade de percurso, que justamente é uma atividade de pesquisa na sua região, na sua localidade, para definir qual seria ou qual será o ramo do cooperativismo mais propício à sua região, de acordo com as características de cada localidade. E agora nós vamos aproveitar esse nosso tempo para explicar a vocês melhor, para mostrar como que deve ser realizada essa atividade de percurso e o material que a partir dela deve ser gerado, que é o nosso banner. Para fazer essa explicação, a professora Adriana vai conversar com vocês. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como vai ser a nossa atividade de percurso, tá? Verificando a questão mesmo das orientações que foram enviadas para os professores presenciais. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é o material que foi enviado para o professor presencial para começar o nosso trabalho de montar essa cooperativa. Então, o primeiro passo, né, vai ser reunir os interessados, que está ali na letra A. O que vai ser isso? Vocês vão reunir a turma toda, se ela for muito, muito grande, pode dividir a turma em duas partes, né? Mas, em geral, a gente tem feito com a turma inteira, cada turma cria uma cooperativa e vão verificar a viabilidade. Então, vamos fazer primeiro uma reuniãozinha, né, e conversar. A gente precisa de uma cooperativa na região? Não há na região outra cooperativa do mesmo ramo de atuação? A cooperativa será viável economicamente? Os futuros cooperados pretendem cumprir os deveres e exercer os direitos de cooperado? A cooperativa irá contratar consultores, contadores ou técnicos em cooperativismo? Então, apenas uma primeira conversa. Depois vocês vão fazer um questionário e vão para a rua mesmo conversar com as pessoas que moram na comunidade de vocês, na cidade de vocês. Vocês podem conversar com parentes, com donos de estabelecimento, com vizinhos, com várias pessoas. Cada aluno, né, pode fazer um número X de questões, né, trazerem todos os questionários que conseguirem fazer, reunir todos esses questionários, né, e aí vocês vão ter uma pequena pesquisa sobre se as pessoas entendem o que é cooperativismo, qual ramo de cooperativismo eles gostariam que tivesse, ou eles acham que daria certo na cidade ou na localidade. Então,
como é que vocês vão fazer essa pesquisa? Vocês precisam entender os ramos do cooperativismo. Então, vocês têm que estudar um pouquinho sobre os ramos e na hora de fazer a pesquisa, se alguém perguntar, mas o que é o ramo educacional? Aí vocês explicam o que é o ramo. Então, é um trabalho prático de pesquisar mesmo na localidade, na comunidade, né? É bom que vocês façam essa pesquisa com pessoas até de fora da família, para a gente ter mais respostas e ter um número de questionários bons e um número que realmente dê um peso para essa pesquisa, né? Em relação à região. Aí a gente, voltando aqui para o nosso instrumental, tem as perguntas que são sugeridas, né? Então, quais dos ramos de cooperativas você acredita que teria sucesso aqui? Aí você pode colocar os ramos que vocês acham que poderia ter sucesso ali, não precisa colocar todos, né? O que vocês têm a ver com a realidade de vocês. Na pergunta 2, você conhece alguma cooperativa que atua aqui nas Redondezas? Sim ou não? Se sim, de que ramo? Pergunta 3, então são poucas perguntas, vocês vão fazer 3, 4 perguntas apenas, né? E depois de fazer as perguntas, vocês vão fazer uma tabulação simples no Excel e transformar em gráficos. Gráfico de pesquisa, como esses aqui, que vocês estão vendo aí. É um pequeno gráfico que ele mostra na questão 1 os ramos do cooperativismo que acredito que teria sucesso. Aí ali, sei lá, tantos por cento respondeu que é agropecuário, 35% respondeu financeiro. Então, vocês vão transformar a pesquisa numa tabulação e num gráfico, ok? E por fim, vocês vão fazer a realização da Assembleia Geral de Definição do Ramo, ali na letra D, a Assembleia Geral de Definição do Ramo para a escolha do ramo a ser desenvolvido. Então, vocês vão fazer uma assembleia, tá? Vai ser lavrada uma ata, e aí vocês vão nessa assembleia e, de acordo com a pesquisa, decidir qual ramo vocês vão abrir da cooperativa, tá? Essa é a parte do projeto integrador que está ligado a essa disciplina do ramos do cooperativismo. Vai até a escolha do ramo e o coroamento disso é a avaliação final, que não vai ser uma prova. Ela vai ser um banner. E como vocês vão fazer esse banner, a gente tem um modelo que eu vou mostrar para vocês agora. Tá, peraí só um pouquinho. Tá. Aqui, ó, aqui na tela, tem um modelo já pré-pronto, onde vocês vão colocar ali os gráficos de vocês, vão escrever um pouco sobre como foi essa pesquisa, né, e a conclusão da pesquisa, tá? E aí, depois de fazer esse banner no computador, né, e alguns alunos que não tiverem como fazer no computador, também podem fazer no papel. A gente teve vários casos de escolas que fizeram em cartolina, fizeram em papéis grandes, montaram todo esse banner, imprimiram assim em pedaços o texto, colaram, fizeram os gráficos com papel colorido. A gente tem muitos exemplos interessantes e criativos de pessoas que não tinham como fazer o banner de uma forma impressa, ou até tinham dificuldade com relação ao computador, então fizeram dessa forma. E eu queria mostrar para vocês aqui um banner que foi feito pela escola Alquinder Brasil de Arouca, de Guajará-Mirim. Esse banner, depois de fazer no computador, ele é impresso, né, numa gráfica, e ele fica dessa forma, né, fica desse tamanho. E aí é bem interessante porque, inclusive, os alunos as escolas que podem nos mandam os banners, e a gente sempre expõe aqui no IFRO os banners quando tem algum seminário, algum congresso. E aí, esse banner, seja ele da forma que for, só digital, ou impresso, ou feito em cartolina, da forma que ele for feito, ele vai ser a avaliação final. Então, no dia da prova, não vai ter prova, vai ter a avaliação final com base no banner. Então, os alunos vão apresentar para o professor presencial o banner que foi feito. Essa vai ser a prova, certo? Não vai ter prova escrita, vai ser apenas apenas não, porque vai dar um trabalho, né? Vai ser mais trabalhoso até do que a própria prova, mas é uma forma de vocês darem início ao projeto integrador, entenderem qual ramo do cooperativismo é mais interessante para a localidade de vocês, e ao mesmo tempo terem a experiência de fazer um banner científico,
ok? E assim, façam com capricho, aproveitem, porque depois esses banners podem vir para cá e a gente tem no segundo semestre o Congresso EAD aqui em Porto Velho, aqui no IFRO, e a gente coloca todos os banners em exposição com o nome de vocês, o nome da escola, do professor presencial. É muito bacana, certo? Então, assim, vai dar um certo trabalho, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar muito orgulhosos no final de terem feito a pesquisa e de terem feito o banner. Então, esse é o início do nosso projeto, ok? E aí, a gente já terminou nossa aula, a gente se despede aqui. E qualquer dúvida, entre no chat, inclusive sobre essa atividade, para falar comigo ou com o professor Carlos, ok? Muito obrigado, pessoal. Bons estudos para vocês. Boa pesquisa. Lembrando que a exposição na sua escola é 26 de 6 de junho e no segundo semestre, exposição aqui no nosso campus. Bons estudos e até a próxima. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.